Olá a todos, meu nome é Luísa Isabel e hoje eu vou falar de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu decidi falar sobre o Rodrigo, que é autor, narrador e também personagem da história. Bom, eu vou começar fazendo um desabafo de como foi minha experiência no início da leitura. Essa leitura para mim foi um tanto diferente, eu nunca tinha lido algo parecido. E eu acho que é isso mesmo, Clarice é bem singular no seu modo de escrever. E eu quero dizer que a minha experiência inicial não foi muito boa, porque eu iniciei várias vezes e parei no mesmo lugar praticamente, porque o Rodrigo tem uma característica que não me convence muito. Ele me deixa um pouco aflita, porque ao mesmo tempo ele marca durante a obra o seu processo de escrita. Além disso, ele começa a falar da personagem, que inicialmente ele ainda não tinha escolhido o nome, então ele se refere a ela nordestina e começa a ir fazendo reflexões sobre o mundo, reflexões de mundo. Então esse vai e volta me deixou muito aflita inicialmente. Aí eu separei até uma parte, um trecho que eu gostei bastante, para poder exemplificar essa troca de narrador-autor para narrador-personagem, e nesse narrador-personagem a gente vê esse processo de escrita. Bom, na página 15 da minha edição, depois eu vou colocar aí na tela, tá assim: desculpai-me, mas vou continuar a falar de mim, que sou o meu desconhecido. E ao escrever, me surpreendo um pouco, pois descobri que tenho um destino. Quem já não se perguntou, sou um monstro ou isso é ser pessoa? Quero antes afiançar que essa moça não se conhece, senão através de ir vivendo à toa. Se tivesse a tolice de se perguntar, quem sou eu? Cairia estatelada e em cheio no chão. É que quem sou eu provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso, porque nem ao menos a olham. Voltando a mim, o que escreverei, eu coloquei reticências para, não vou ficar lendo, mas enfim, mostra essa mudança. E a gente lendo o livro, a gente percebe essa mudança contínua, constante do autor. Então, eu quero iniciar falando da simplicidade da história, que ele separa vários trechos em que vai falar da simplicidade da história, vai falar a simplicidade, que ele busca a simplicidade, vai falar da simplicidade das personagens que realmente não tem muitas características. E aí eu separei um pedacinho da página 14, um trecho que demonstra isso. Pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Aliás, o material de que disponho é parco e singelo demais. As informações sobre as personagens são poucas e não muito elucidativas. Bom, e aí quando eu leio esse trecho, quando eu li esse trecho, eu percebi que o raciocínio dele tem muitos cortes, e para demonstrar que ele precisa preencher a história, sabe? Preencher algumas lacunas dessa história com o objetivo de sustentar a simplicidade dela. De preencher alguns vazios, alguns mistérios que essa história vai ter, que essa história que essa história tem, na verdade, né? E aí eu separei outro da página 19. Ah, que medo de começar, e ainda nem sequer sei o nome da moça. Sem falar que a história me desespera, por ser simples demais.
E aí o Rodrigo, nesse trecho, além dele falar da simplicidade, ele entra uma outra característica. Ele mostra o processo de escrita. Ele mostra quão grandes são suas inseguranças de continuar. Tem alguns trechos que ele fala assim, eu nem sei se eu deveria, eu acho que eu deveria já, eu fico pensando se eu deveria já meio que pular pro final, já desenvolver logo essa história, porque é como se ela fosse simples demais, sabe? E então entra nesse processo de escrita, que é muito interessante, que o narrador, o autor, faz durante toda a obra. Ele mostra as suas incertezas, seguranças, o que nos traz na verdade, nos faz sentir uma certa uma identidade ali entre leitor e autor. Porque nós, na vida, geralmente somos indecisos em diversas situações. No caso dele, na escrita. Mas causa uma identificação entre leitor e autor, o que me fez assim, achar incrível isso. Bom, além disso, o que eu percebi no Rodrigo é que além de mostrar o processo de escrita, ele tem aquela coisa de se caracterizar para poder falar da nordestina, sabe? Existe um desprezo enorme ali pela nordestina, não dele em si, mas ele despreza ela no texto para poder representar o que a sociedade faz em relação a ela, é como a sociedade a trata, é como a sociedade a enxerga. E aí eu peguei um trecho que fala: agora, não é confortável. Para falar da moça, tenho que não fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco. Só cochilar de pura exaustão. Sou um trabalhador manual. Além de vestir-me com roupa velha rasgada, tudo para me pôr no nível da nordestina. Dessa forma, o autor ele mostra a miséria de Macabeia. E ele mostra essa miséria em outros trechos também, como uma forma de, como se ele estivesse a desprezando. Inclusive, há um trecho que eu não me lembro de qual página, mas que ele fala: eu mesmo não tenho dó nenhuma, assim, não tenho dó nenhuma dessa personagem. E mostra uma forma de escrever que aquela pessoa, aquela pessoa, ela tá num lugar que as pessoas são todas contra ela. Ela é desprezada, como o Clarice fala, é de uma inocência pisada. E aí, completando para poder falar sobre a afeição do autor, porque tem trechos em que ele fala do amor por ela, além de outros trechos que ele diz que ninguém anota, só ele. Bom, página 15. Ela deveria ter ficado no sertão de Alagoas, com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal. Só tinha até o 3º ano primário. E aí, eu quero iniciar falando. Depois disso, eu quero falar sobre essa afeição do autor e de um trecho final também, e de um trecho assim, mais para o meio e um mais para o final, para terminar com esse assunto. Página 27 tem uma frase do autor que fala assim. Frase não, tem um trecho que ele fala assim:
Não tinha aquela coisa delicada chamada encanto. Só eu a vejo encantadora. Só eu, seu autor, a ama. Sofro por ela. E na página final, na verdade a penúltima página, página 85, ele diz assim: qual foi a verdade de minha Maca, quando Macabeia morre? E esse Maca mostra aproximação, mostra afeição, mostra uma coisa de quase pai e filho. E é criador e o personagem, né? E a página 86, ele fala assim: Macabeia me matou. E mais para baixo ele escreve silêncio, seguido de um ponto final. E isso para mim significa muito, significa assim, caramba, morreu. E eu morri junto. E esse trecho tem muito sobre Clarice, porque Clarice era assim. Clarice dizia que quando ela não estava escrevendo, é como se ela estivesse morta. E quando ela começava a escrever algo, é como se ela renascesse naquilo. Agora que eu já terminei de falar um pouco dessa relação entre o narrador, o autor e a personagem, quero falar do narrador-personagem com a personagem Macabeia. Existe uma identificação entre os dois. Ele se enxerga em Macabeia em algumas ocasiões. Ele se enxerga na miséria dela, se enxerga na quase inexistência dela. E é uma crítica social, como a hora da estrela, a luz do final. Macabeia só recebe atenção quando ela está para morrer. E então é uma crítica à nossa sociedade, o quanto nós muitas vezes somos desprezados. E aí na página 13 e 14 tem um exemplo dessa identificação do narrador-personagem com a Macabeia. Ninguém a quer, ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Aliás, descubro agora também, eu não faço a menor falta. E até o que escrevo, um outro alguém escreveria. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha explicado da melhor maneira possível e que não tenha extrapolado. Enfim, eu achei um trabalho muito prazeroso de fazer, bem difícil. Esse é o terceiro dia que eu estou tentando gravar, mas agradeço a proposta, foi bem bacana. Obrigada!